Mantendo nossas lâmpadas acesas é o título da mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Deus te abençoe, você e toda a sua casa, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencha o seu coração de paz. Eu sou Moisés Silva, pregador do Evangelho, e este canal é um canal que nós falamos da palavra genuinamente. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas, quando encontram canais de pastores, elas querem ouvir oração, elas precisam da oração. Eu vou fazer a oração, mas é muito importante que a palavra seja o centro da sua atenção. Porque quando você ouve a palavra, você não tem preguiça, você dá ouvido à palavra e ela entra no seu coração, aí a oração fará efeito, porque a oração ela precisa ter uma base, e a base é a palavra de Deus. Então eu quero convidar você, que está chegando aqui e não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, para que esse vídeo seja bênção também na vida de outras pessoas. A base da mensagem de hoje será a parábola das 10 virgens. Mas eu não vou trazer todo o texto, porque você talvez, acredito eu, que já ouviu falar das 10 virgens, aquelas que eram prudentes e as que não eram prudentes. Eu quero trazer só um versículo aqui de início. Vai ser desse versículo que nós vamos ter toda uma base do que nós vamos estudar aqui. Primeiro vão ser basicamente, que eu separei aqui, vão ser 4 tópicos. O primeiro é o significado das lâmpadas em nossa caminhada. O significado da lâmpada na nossa caminhada da fé, do nosso dia a dia, desde quando você nasceu até o dia do seu findar. Caminhar, todo o trajetório da sua vida, né? Todo o percurso da sua vida tem essas lâmpadas, ela tem um significado. Tópico 2 é os perigos das lâmpadas apagadas. Tópico 3, como manter nossas lâmpadas acesas. E tópico 4, preparando para a vinda do noivo. E depois a gente tem a conclusão. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é algo extraordinário e eu quero que você tenha bastante atenção, fica até o final. Eu sei que muita gente não tem paciência de ouvir mensagem. Eu canso. É isso aí que o nosso inimigo quer. Que você canse da palavra, que você não tenha desejo por a palavra. Tem muita gente que tem um desejo de ouvir só aquilo que elas querem. Que você vai arrebentar, que você vai ser abençoado, que Deus tem tudo pra você, que você é grandão, que você é especial. Mentira. Você é assim, comprado pelo preço muito alto. Nós temos que entender que a vida não é tão simples assim. A Bíblia diz que é como passar um camelo pelo fundo da agulha. Agulha, eles falavam sobre uma fresta nos muros de Jerusalém. E não é fácil fazer isso. Então, o que eu quero dizer para você? A vitória, a caminhada com Cristo, não é fácil. E aqui, do que a gente vai estudar, é sobre isso que eu quero falar. Não é fácil. Tem que ter prudência e tem que ter entendimento. Eu considero a parábola das 10 virgens uma das mais importantes que tem na Bíblia. O próprio Senhor Jesus, ele entrega esse sermão, essa parábola, falando dessas 10 virgens, e essa, para mim, é uma das parábolas mais importantes que fala ao meu coração, porque ela fala exatamente de pessoas que são prudentes e daquelas que não são. Então, essa parábola, eu acredito que é uma das mais importantes que tem aqui na palavra de Deus. Essa história não é conto antigo, não é uma história antiga que o Senhor Jesus contou lá atrás e ela não funciona nos dias de hoje. É tão atual como nunca se viu. E hoje nós podemos entender que essa parábola, ela cada dia tem se tornado tão real, mas tão real, que muita gente não tem dado atenção para ela. Eu posso ser sincero que já tem um tempo que eu não ouço mensagens falando sobre a parábola das 10 virgens. A história fala sobre 10 jovens, todas as 10 estavam preparadas para bodas. Todas tinham lâmpadas. Então 10 jovens, elas estavam esperando o noivo, todas elas estavam com as lâmpadas nas mãos. Mas apenas 5 dessas jovens estavam preparadas. Aqui, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, o versículo 4, que é a base, e aí você pode ler todo o capítulo depois, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículo 4, diz: as 5 prudentes, ao contrário, levaram azeite, vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. Então, o que vai ser base daquilo que nós vamos entender aqui é que 5 delas levaram azeite além das lâmpadas. Então, das 10,
Metade delas estavam preparadas porque entendiam que elas tinham que estar providas de que se algo acontecesse, elas tinham como alimentar as lâmpadas dela. Isso aqui é algo extraordinário. Essas lâmpadas significam exatamente a nossa vida espiritual. Muitas pessoas a têm, mas não estão alimentadas para que, se falte a luz, elas tenham como acender. Entenda que todas elas, eu quero enfatizar isso, todas elas estavam com a lâmpada. Todos nós temos a palavra, temos o Espírito Santo. Quando você conhece a Deus, quando você passa a ter entendimento, você passa a ter o Espírito Santo. Aqui todas elas tinham a lâmpada, e a lâmpada representa exatamente isso, a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa fé. E essas lâmpadas não podem se apagar. Essas lâmpadas não podem perder a sua essência, não pode perder a sua luz. Então vamos refletir como estão nossas lâmpadas. Será que estão acesas, fortes, ou estão se apagando? Vamos ao primeiro tópico, é o seguinte: o significado das lâmpadas em nossa vida. Eu quero ler o Evangelho de Mateus aqui, capítulo 5, versículo 14 ao 16, tá? Quero que vocês entendam que comigo eu sempre vou trazer textos bíblicos, nada de coisa minha aqui só. É lógico que eu tenho que estar inspirado para poder falar com vocês, mas aqui está o primeiro texto bíblico que nós vamos ler. Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Diz assim: calmamente, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-la num lugar apropriado. Assim, ilumina todos que estão na casa. Aí ele diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Veja que o texto em si, ele já está dizendo, você não pode pegar uma luz, uma lâmpada, você não pode colocar o bocal da lâmpada debaixo da mesa, debaixo de uma vasilha, ou ao contrário disso, você vai colocar no teto, numa parede, para que essa luz ilumine a todos os que estão no ambiente. O que ele está querendo dizer aqui? Colocar a lâmpada em um local, a sua lamparina em um local que ilumine a todos. Quer dizer que essa luz não é para que a gente só se sinta iluminado, mas ela representa a presença de Deus na nossa vida. Quando você a tem, quando você tem essa luz, você transparece essa luz em você, no seu trabalho, na sua vida, tudo que você faz, você vai transmitir essa luz. E não adianta eu dizer que eu tenho a lâmpada, se ela está apagada. Eu tenho que estar com ela acesa e ela acende todo o ambiente. Aqui o salmista, Salmo 119, versículo 5 diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O salmista aqui declara: tua palavra é a lâmpada e ela é a luz para o meu caminho. O que é a luz para você? Como que você acende a sua luz? Como que você se mantém iluminado? Através da palavra. A palavra de Deus, aquilo que você está ouvindo aqui, quando você se alimenta, quando você abre o coração para ela, ela acende a luz que está em você. Se você deixa de ouvir a palavra, se você deixa de dar ouvido, se nós deixamos de praticar a palavra, é óbvio que a luz ela vai apagar. E ela se chama dimming, isso. Ela é aquele controle de intensidade de luz. O dimming ele consegue controlar, ele consegue baixar a luz. Não sei se você já viu isso. Ele abaixa a luz e ele apaga. Se você está deixando de ouvir a palavra, essa lâmpada com certeza vai apagar. E talvez você possa dizer: pastor, eu acredito que minha lâmpada está apagada. Mas eu quero trazer essa palavra aqui realmente para que você mantenha esta luz acesa. Existe uma diferença fundamental entre apenas possuir a lâmpada e mantê-la acesa. Muitos cristãos hoje têm a lâmpada, vão à igreja, conhecem os cânticos, fazem as orações, mas eu vou fazer uma pergunta: aonde está o óleo para manter essas lâmpadas acesas? No momento que você está sozinho, no momento que você está passando por dificuldade, aí é que você vai entender se a lâmpada realmente está acesa ou ela está apagada. Por quê? Como eu disse no início, todas as virgens possuíam as lâmpadas, mas apenas 5 estavam preparadas. E aí é que a gente vai entrar no contexto agora. O segundo tópico é o perigo das lâmpadas apagadas. E aqui o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 23. Se, pois, a luz que está dentro de ti são trevas, quão grande será tais trevas? Que palavra forte! Quando a luz se apaga, aqui o Senhor Jesus fala, quando a luz se apaga,
isso, você não apenas vive no escuro, mas se torna agente da escuridão. Isso aqui é algo muito, mas muito sério e eu quero que você entenda isso. O descuido espiritual não acontece da noite para o dia. Apagou. Não acontece assim. Ela vai se apagando, se apagando, se apagando e aí, quando você vê, a lâmpada se apagou. É fácil entender quando você já não tem mais prazer em ler a Bíblia, você deixa de orar, você vai desanimando, você já não tem mais prazer, vontade, e aí deixa de ir à igreja, deixa de frequentar os cultos, já não ouve mais os louvores que você ouvia, e isso é um sinal que a lâmpada está se apagando. E eu não estou dizendo aqui que isso é exclusividade sua. Isso acontece com todos, comigo, com você, com o pastor, com o bispo, seja quem for. Todas as pessoas, elas estão sujeitas a passar por esse momento. E é aí que tem a diferença quando a gente fala que precisa do azeite. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com as lâmpadas que estão se apagando. E quando Deus me chama para trazer vídeos como esse, é exatamente para isso, para que você tenha um alimento e não deixe o amor se esfriar e não deixe a lâmpada se apagar, porque existe um sério problema. Tudo acontece no mundo espiritual e o nosso inimigo vai fazer de tudo para que você tenha a sua lâmpada apagada, que o brilho, que a vontade, que a presença do Espírito Santo se apague na sua vida. E é isso que ele quer, porque quando você tem a lâmpada acesa, você consegue vencer, você consegue passar pelas dificuldades, você luta para se manter firme. Agora, quando você começa a deixar de orar, de buscar a Deus, de ler a palavra, isso significa que a lâmpada está se apagando. É aí que está o cuidado. Aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1, fala... Eu posso dizer que isso aqui é uma advertência. Por isso, é necessário que observemos com mais atenção as verdades que ouvimos, para que jamais nos desviemos dela. E fala que nós devemos ouvir a verdade com mais atenção. Quem é a verdade? É a palavra. Fala que demos atenção, observamos com mais atenção, não pouca atenção. Se você tem tido atenção, tenha mais atenção em ouvir a verdade. Fuja da mentira, fuja do engano. Fuja da ilusão, fuja daquilo que é fácil, não existe. O evangelho é luta. A gente só consegue ganhar o céu na luta, na força, na coragem. Você não vai conquistar a sua bênção, a sua vitória, a presença de Deus com facilidade. Não é fácil, é luta, é conquista, não é no oba-oba. Não se engane, não se engane. O desvio, ele começa sutilmente. A Bíblia diz que as pequenas raposinhas, quando vê, destruiu toda a vinha. Sutilmente. Não vai vir, não é assim que vem. O negócio vem devagar. E quando você vê, você se esfriou. Eu anotei aqui quatro situações que eu quero que você observe. Na verdade, são 4 sinais de alerta do que o nosso óleo pode estar se acabando. Primeiro, quando a oração se torna uma mera formalidade. Eu vou orar, tenho que orar. Eu vou orar, estou acostumado a orar. Pai, papai. A pessoa não tem nem sinceridade. Pai, tal. É assim, é uma mera formalidade. Quando a palavra já não nos comove, ou seja, você ouve a palavra, beleza, estou ouvindo a palavra, e aí? Você não dá atenção, você não deixa ela penetrar dentro de você, que ela faça, como diz, é uma espada, e ela entra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela vai até a intenção do coração, ela conhece. Isso é forte. 4º sinal, 3º sinal. Quando o louvor já se torna apenas uma música, você está ali louvando, a música já é tão conhecida que você já, você já está cantando puramente com a boca para fora. São sinais, tá? Sinais de que a lâmpada está apagando. Quando o serviço a Deus se torna uma obrigação. Você que de repente faz alguma coisa para Deus. Imagina que eu estiver aqui, é uma obrigação. Não, nunca fiz nada por obrigação. Sempre fiz por amor, sempre. Isso eu posso dizer para você. Estou aqui porque eu quero que você seja uma bênção. E se fosse para fazer coisas que todo mundo está fazendo, ficar aqui enchendo linguiça, eu ficava enchendo linguiça aqui falando coisas que só para poder encher teu ego. E não é nada disso, tá certo? Então, esse segundo tópico foi os perigos da lâmpada desapagar. Agora o terceiro tópico é como manter nossas lâmpadas acesas, e a Bíblia, graças a Deus, ela vai dizer como a gente deve como manter essas lâmpadas acesas. E aí eu vou distribuir aqui em óleo, né? Primeiro óleo aqui é o óleo da palavra. Jesus declara aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui é algo extraordinário. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é como um óleo fresco para nossa alma. Precisamos meditar nela dia e noite, todo dia. Sempre meditar na palavra, entender, deixar que ela penetre em nosso coração e ela acende
Ela é como um óleo fresco para poder nos manter aceso. O óleo da oração constante. Aqui é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Oremos continuamente. A oração ela tem que ser um hábito, sim, mas não um hábito comum, hábito de oração com Deus. E quando eu falo em oração, muita gente pensa assim, eu tenho que dobrar meu joelho, eu tenho que estender a mão. Não, você tem que ter o teu momento com Deus. Às vezes, em muitas orações minhas, eu nem falei nada. Eu só orei e só falei assim, obrigado, Deus. Às vezes só ouvindo Deus falar comigo dentro do meu coração, enxergando as minhas falhas, os meus erros, as minhas burrices que muitas vezes a gente comete. E você abra-se para Deus, não minta, não tente enganar, Ele conhece você. Seja sincero. Deus é aquele que você fecha o quarto do quarto, vai sozinho. Pode falar tudo para Ele. Você pode falar tudo com sinceridade. Pode fazer isso. Aí o terceiro óleo aqui é o óleo da comunhão, que diz aqui aos Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, porque essa comunhão que ele está dizendo aqui é que você tem, quando você se mantém em comunhão, você consegue ajudar o outro. É isso que ele está dizendo aqui, porque isso é tão importante. Eu acredito que a igreja, a base da igreja é isso, é o um ajudar o outro. Sempre pense dessa forma. E ainda que alguém não faça, você tem que olhar para você, porque você está aprendendo aqui a como manter a lâmpada acesa. Aqui o óleo do serviço ao próximo. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se você tem uma vocação, se você sente esse chamado de servir, sirva a Deus, porque isso é uma forma também de manter a sua lâmpada acesa. Quarto tópico é preparados para a vinda do noivo. A parábola diz que o noivo virá. E talvez vai vir, talvez não, com certeza vai vir, quando todo mundo estiver distraído. Evangelho de Mateus 25, versículo 13, olha o alerta. Ele fala, vigiem, pois, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É vigiar, estar atento, a sua lâmpada acesa e com o óleo preparado. Eu falei de cada óleo aqui, o óleo da palavra, o óleo da oração constante, o óleo da comunhão com os irmãos e o óleo do serviço a Deus. Esses 4 óleos. O óleo da palavra, eu tenho que me alimentar da palavra. O óleo da oração, o óleo da comunhão e o óleo de serviço. Será que você está faltando algum óleo desse aí em você? Será que você só pensa em você, não serve a Deus, não faz nada para Deus? Isso é importante. Então, Jesus ele fala, vigiem, você não sabe, você não vai saber. Nem a internet, nem murmurinhos, ninguém sabe. É quando ninguém estiver esperando. Ninguém, pode vir quem for. Olha, a gente sabe que ele vai vir. A gente tem que estar preparado. Ninguém sabe o dia nem a hora. Vigie. Viver com a lâmpada acesa significa viver constantemente na expectativa da volta de Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo fala aqui aos Romanos, capítulo 12, versículo 11. Manter acesa a chama do Espírito. A chama do Espírito Santo. Queimando, ardendo. E é nítido quando você percebe que essa chama está fraca, apagada. É nítido. Você não sente vontade de ir para a igreja, você não sente vontade de orar, você não sente vontade de ouvir a palavra, você vai na onda, você vai na moda. A moda ela é algo do inimigo. A moda, tá todo mundo na moda, eu vou na moda. Eu costumo dizer que nós precisamos ser rústico, ou, eu esqueci o nome, analógico. A gente costuma ter que ser analógico, porque o analógico e o rústico é aquela coisa bem da palavra, sabe? Não antiquado, não isso, mas bem da palavra e bem firme. Isso aqui vai manter você firme. Você busca Deus na igreja, busca Deus em casa, eu costumo dizer assim, é uma particularidade minha, mas eu penso que quando você, por exemplo, vai à igreja, você senta no banco, você fecha os seus olhos, eu estou indo para buscar Deus. Você está num lugar, ainda que aquele lugar você vê que não é o teu mais tempo lá, mas você está em outro lugar. Você não tem que largar a presença de Deus. Mas tudo isso é um alerta, porque nós não sabemos quando o noivo virá. Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser quando você estiver dormindo. Mas é importante que a nossa lâmpada esteja acesa. Porque das 10, 5 estavam preparadas e outras 5 não estavam. Isso é um alerta. Vamos à conclusão agora aqui da mensagem. Eu quero convidar você agora a fazer uma autoavaliação aí. Faz uma autoavaliação. Como é que está a tua lâmpada? Aqui em
Provérbios, capítulo 20, versículo 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha o mais íntimo do teu ser. Deus conhece o que está dentro de você. Você pode esconder de qualquer pessoa. Qualquer. Porque a pessoa ela não sabe o que está dentro de você. Mas Deus sabe. Deus sabe o que está dentro de mim agora. Ele sabe o que está dentro do meu coração. Sabe o que eu sinto, sabe o que eu penso, sabe exatamente os meus problemas, as minhas limitações. Deus, ele sabe tudo da gente. Não tem como se esconder de Deus. Apocalipse 3, versículo 15 ao 16, fala aqui a igreja de Laodiceia: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Quem me dera se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Isso aqui é forte, porque você tem que decidir. Nós devemos decidir o que a gente quer. Ou você é frio ou você é quente. Não tem meio termo. Para Deus não existe em cima do muro. Não existe. Porque se você for assim, a Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus fala: eu vou vomitar. 2 Coríntios 4, versículo 6 diz: as trevas resplandeça a luz. Essa luz esteja viva dentro de você. Vamos refletir, pensar como estão as nossas lâmpadas, se estamos preparados, se estamos prudentes ou não. Se as 5 eram prudentes e as outras não estavam nem aí com nada. Achavam que o noivo não ia vir. E aí, como estava demorando, falou: vou ficar dispersa. E aí, quando a gente fica disperso, e a gente fala da vinda, mas a gente deixa de receber muitas bênçãos de Deus, porque nós ficamos dispersos daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Agora eu quero orar por você. Vai ser uma oração curta, objetiva, mas nós vamos entrar também brevemente numa campanha de oração, porque eu tenho recebido muitos pedidos de oração no meu Instagram. Você que ainda não me segue, você pode ir lá no Instagram, @PrMoisésSilvaOficial, tá? Você pode ir lá no DM, você pode mandar o seu pedido de oração também, além aqui dos comentários, tá bom? Feche seus olhos. Pai, obrigado por sua palavra. Nós não podemos negar que somos totalmente dependentes do Senhor. A nossa vida, sabemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Tudo que a gente faz sem a tua direção, com certeza nós vamos ter sérias consequências. Mas eu te peço, Espírito Santo, nesse momento, que conhece cada coração aqui, sabe o que essa pessoa tem enfrentado, o que ela tem passado, mas que nós não podemos deixar a lâmpada se apagar. Muitos têm deixado a lâmpada se apagar devido aos problemas, às dificuldades, e aí deixa de ler a palavra, deixa de orar, deixa de buscar. E muitos estão com as lâmpadas apagadas e acham que estão acesas. Isso acontece muito, meu Deus. Mas que o Senhor possa mostrar para ela. Se ela está com a lâmpada apagada, que ela venha buscar acender com a tua presença. O Senhor é a luz, o Senhor é a chama, meu Pai. Então eu te peço, em nome de Jesus, abençoe cada vida que está aqui comigo em oração, cada uma com os seus problemas, dificuldade, depressão, angústia, desespero, dor, síndrome do pânico, pessoas perturbadas espiritualmente. Meu Deus, em nome de Jesus, envia o teu anjo à casa dessa pessoa agora. Todo mal, em nome de Jesus, seja desfeito para a glória do teu nome. Amém? Graças a Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe. E eu quero fazer um comentário aqui rápido, que eu sempre faço no final. Esse canal, ele tem uma opção de você se tornar um membro para ajudar o canal. Aqui embaixo você vai ver, tá assim, se torne membro. É um valor mínimo, mas esse valor mínimo ele serve para poder apoiar o canal, para que a gente sempre possa estar trazendo mensagens aqui e melhorando cada dia mais. Eu tenho certeza que Deus tem um plano aqui com este canal. Eu fiquei bastante tempo sem gravar por sérias situações, mas eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai me ajudar a manter esse canal, que a gente possa estar sempre trazendo mensagens de fé aqui, motivadoras, de alertas através da palavra. Tá certo? Deus te abençoe. E não esqueça de curtir. Se você não curtiu, não sai desse vídeo sem curtir, tá bom? Fique na paz e que você mantenha essa lâmpada acesa sempre. Vigie, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora, tá bom? Tchau, tchau.